A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sob a direção da Primeira Presidência e do Conselho dos 12, apresenta Boa Música, Bons Pensamentos. Narrado pelo elder Boyd K. Packer, do Conselho dos 12. Quando eu era menino, morávamos numa casa situada no meio de um pomar. Aquelas árvores precisavam de muita água. As valetas de irrigação costumavam ser refeitas na primavera e logo ficavam cheias de mato. Um dia em que eu estava encarregado da irrigação, vim em apuros. Ao escorrer pelas valetas cheias de mato, a água transbordava em todas as direções. Então pus-me a trabalhar nas poças ao longo da valeta, procurando elevar o talude. Assim que consegui estancar a água num ponto, ela transbordava mais adiante. Um vizinho passou pelo pomar e ficou observando por alguns minutos. Depois, com alguns vigorosos golpes de enxada, ele limpou o fundo da valeta, permitindo que a água escorresse livremente, e comentou: "Se quiser que a água siga seu curso, você tem que lhe abrir um caminho." Descobri que os pensamentos, assim como a água, se manterão em seu curso se tiverem para onde ir. De outra sorte, nossos pensamentos, como a água, seguirão o curso de menor resistência, procurando sempre os níveis mais baixos. O maior desafio e a coisa mais difícil que vocês encontrarão na vida mortal provavelmente será aprender a dominar seus pensamentos. A Bíblia diz: "Como o homem imaginou na sua alma, assim ele é." Provérbios 23:7. Aquele que consegue dominar seus pensamentos venceu a si mesmo. Aprendendo a dominar os pensamentos, vocês conseguirão vencer hábitos, até mesmo hábitos pessoais degradantes. Serão capazes de ganhar coragem, vencer o medo e ter uma vida feliz. Enquanto eu crescia, disseram-me centenas de vezes que era preciso dominar os pensamentos. Mas ninguém me ensinou como fazê-lo. Venho pensando nisso há anos e cheguei à conclusão de que a mente é igual a um palco cuja cortina está sempre aberta. Nesse palco está sendo constantemente encenado algum ato. Pode ser uma comédia ou tragédia, interessante ou maçante, boa ou má. Mas o palco da sua mente nunca estará vazio. Vocês já notaram como pequenos pensamentos duvidosos conseguem insinuar-se pelos bastidores e atrair sua atenção bem no meio de qualquer espetáculo naquele palco e sem nenhuma intenção de sua parte? Tais pensamentos furtivos procurarão roubar o espetáculo. Se permitirem que eles entrem no palco de sua mente, todos os pensamentos bons se afastarão. Vocês, por terem consentido nisso, serão abandonados à influência dos pensamentos maus. Se vocês se entregarem, eles passarão a encenar no palco de sua mente tudo o que for imaginável, até o limite de sua tolerância. Encenarão atos de amargura, inveja ou ódio. Podem ser vulgares, imorais e até mesmo depravados. Quando tomarem conta do palco com o seu consentimento, inventarão os artifícios mais ardilosos para reter sua atenção. Eles sabem tornar-se interessantes. Conseguem até mesmo convencê-los de sua inocência, pois são apenas pensamentos. O que vocês fazem em momentos assim, quando os diabretes do mau pensamento se apossam do palco de sua mente, sejam eles apenas cinzentos, que parecem quase limpos,
ou aqueles sujos de cuja maldade não há como duvidar. Se encherem a mente com pensamentos limpos, construtivos, não restará espaço para esses diabretes persistentes e eles acabarão indo embora. Sei que no mundo de hoje torna-se muitas vezes difícil manter a mente cheia de pensamentos bons. Isto exige um controle rigoroso. Entretanto, é possível, desde que vocês arranjem um lugar seguro para onde seus pensamentos possam ir. Eu descobri um meio de arranjar tal lugar e gostaria de compartilhá-lo com vocês. Tem a ver com a música, a boa música. Um homem sábio disse certa vez: a música é um dos mais fortes instrumentos para governar a mente. Se esse governo é positivo ou negativo, é determinado pelo que ele traz ao palco de sua mente. Se puderem dizer que uma canção eleva espiritualmente ou faz com que vocês se vejam por um ângulo melhor, então a música é boa. Se apenas entretém ou espairece o espírito, ainda assim tem sua utilidade. Porém, se faz vocês desejarem reagir de maneira carnal, sensual ou considerar desejos ímpios, então essa música deve ser evitada. Não é boa. Sempre existiram pessoas que gostam de corromper as coisas boas e belas. Tem acontecido com a natureza. Tem acontecido com a literatura, teatro, arte e, sem dúvida, com a música. Há séculos vem sendo óbvio que quando uma letra imprópria é colocada em uma música atraente, as canções conseguem transviar o homem. E a própria música consegue embotar a sensibilidade espiritual pela maneira como é tocada, por meio de seu ritmo, do volume de som. Estamos vivendo numa época em que a sociedade sofre uma transformação sutil, porém poderosa. Está se tornando cada vez mais permissiva com respeito ao que aceita como entretenimento. Em consequência disso, grande parte da música executada por artistas populares hoje em dia parece destinada mais a agitar que pacificar, mais a estimular do que acalmar. Certas músicas parecem promover abertamente pensamentos e atos maus. Meus jovens, vocês não podem dar-se ao luxo de encher a mente com a música funesta de hoje. Ela não é inócua. É capaz de atrair pensamentos maus para o palco de sua mente e fazê-los dançar ao ritmo que ela determina e pelo qual vocês agirão. Vocês se degradam ao identificar-se com as coisas, às vezes relacionadas com os extremos da música. A baixeza, a irreverência, a imoralidade, os vícios. Tal música não é digna de vocês. Sejam criteriosos na escolha da música que ouvem e executam. Ela se torna parte de vocês, controla seus pensamentos e influencia igualmente a vida de outros. Recomendo que examinem as músicas que possuem e joguem fora as que induzem pensamentos degradantes. Jovens preocupados com o desenvolvimento espiritual não deveriam possuir essa espécie de música. Não quero dizer com isso que toda música de hoje produz pensamentos maus. I've been alive forever, and I wrote the very first song. Existem muitas excelentes, inspiradoras. I put the words and the melody together. Hoje temos músicas que promovem a compreensão entre as pessoas.
música que inspira coragem. Música que desperta a espiritualidade, a reverência, a felicidade e a percepção do belo. O Senhor disse: minha alma se deleita com o canto do coração. Sim, o canto dos justos é uma prece a mim, e será respondido com uma bênção sobre suas cabeças. Doutrina e Convênios 25:12. A primeira presidência comentou a influência da música em nossa vida, dizendo: através da música, a capacidade de expressão do homem transcende os limites da linguagem falada, tanto em sutileza como em poder. A música pode ser usada para exaltar e inspirar, ou levar a mensagem de destruição e degradação. Por isso, é importante que, como santos dos últimos dias, apliquemos sempre os princípios do Evangelho e busquemos a orientação do Espírito na escolha da música com que nos cercamos. Boletim do Sacerdócio, agosto de 1973. Nós depositamos grande confiança em vocês, a juventude de nossa igreja. Seus anseios e desejos são agora mais dominantes no planejamento das atividades da igreja. Isto coloca uma pesada responsabilidade sobre seus ombros, principalmente daqueles de vocês que foram chamados como líderes. Quero dizer-lhes, líderes jovens, cuidem bem da música que programam para suas atividades. Aconselhem-se com seus consultores quando tiverem que escolher músicas. Vocês precisam valer-se da sabedoria deles, pois a brecha entre a igreja e o mundo com os extremos de sua música é muito maior hoje que em todas as gerações passadas. O presidente J. Reuben Clark, um grande líder da igreja e que ocupou o cargo de conselheiro na primeira presidência, explicou assim: nossos deveres na igreja não nos permitem proporcionar ou tolerar um divertimento nocivo, calcados na teoria de que, se não o fizermos, a juventude irá procurá-lo em outra parte. Não seria razoável mostrarmos uma mesa de roleta no salão cultural da igreja para fins de jogo, com a desculpa de que, se não agirmos assim, a juventude irá jogar num cassino. Jamais conseguiremos reter nossa juventude dessa maneira. Tampouco é apropriado fornecer a espécie de música e atmosfera que atrai a juventude do mundo. É preciso ficar firmes e não transigir quanto ao que sabem ser justo e bom. Devem ter a coragem de aumentar a iluminação e baixar o volume da música quando eles não estiverem contribuindo para a atmosfera que produz pensamentos bons. E devem insistir em alto padrão de trajes e comportamento por parte dos executantes, como por parte da plateia. Quero lembrar-lhes que não temos o direito, como não o tem nenhum líder, seja jovem ou adulto, de fazer a igreja descambar na esperança de colocá-la no plano em que a juventude parece estar. A igreja é estável e fixa, solidamente ancorada na verdade, e todos estarão seguros junto a ela. Nossa tarefa é prover o tipo de liderança
capaz de criar um caminho claramente demarcado para a juventude seguir, um caminho que ajudará a elevar seus padrões e a mantê-la a salvo das influências maléficas do mundo. Gostaria de aconselhá-los a desenvolverem seus talentos. E se tiverem talento para a música, pensem nisto. Ainda resta muita música a ser criada, muita música para ser executada. Vocês podem produzir música inspiradora, capaz de difundir o Evangelho, de tocar corações, de dar conforto e força a mentes perturbadas. Existem muitos exemplos, tanto antigos como modernos, que provam a influência da boa música. O desânimo sumia e as mentes se enchiam de paz quando a letra de Vinde, ó Santos, dava coragem aos pioneiros para enfrentarem as provações. Este mesmo hino tem sido uma inspiração para muitos no decorrer dos anos. Certa vez, conversei com um piloto que acabava de voltar de um voo arriscado. Falamos de coragem e de medo, e indaguei como conseguira ficar firme em face de tudo que tivera de suportar. Ele respondeu: tenho um hino predileto. E quando me sentia desesperado, quando restava pouca esperança de retornar, eu pensava nele e era como se as turbinas do avião o cantassem para mim. Vinde, ó santos, sem medo ou temor, mas alegres andai. Rude é o caminho ao triste viajor, mas com fé caminhai. Assim se agarrou à fé, um ingrediente essencial da coragem. O próprio Senhor foi preparado para sua prova suprema através da música, pois a Escritura diz: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Marcos 14, 25. Lembrem-se sempre, jovens, de que esta é a sua igreja. E que é o seu Senhor e seu Salvador que a dirige. A constante orientação e inspiração dele está ao seu dispor, quando vocês mantêm a mente repleta de coisas boas, belas e inspiradoras. E este é um meio de fazê-lo. Escolham um hino ou uma canção predileta, exatamente como fez aquele meu amigo piloto. Algo cuja letra seja inspiradora e a melodia reverente, que os faça sentirem-se como que inspirados. Existem muitas músicas lindas para se escolher. Procurem a orientação do Espírito ao fazer a escolha. Repassem a música com todo cuidado. Memorizem-na. Mesmo que não tenham nenhuma instrução musical, vocês podem reter na memória uma canção simples. Depois, usem-na como roteiro para seus pensamentos. Façam dela o seu canal de emergência. Sempre que perceberem atores furtivos querendo insinuar-se no palco de sua mente pelos bastidores, recordem em pensamento essa música. Ela modificará completamente a sua disposição. Por ser inspiradora e limpa, a música fará os pensamentos mais baixos sumirem envergonhados. Pois assim como a virtude não se associa voluntariamente à imundície, o mal não consegue suportar a presença de luz. Com o passar do tempo, vocês se surpreenderão cantarolando a música mentalmente, quase de modo automático, para afastar os maus pensamentos. Uma vez que o palco esteja livre de maus pensamentos, mantenham-no ocupado com bons pensamentos, dedicando-se a coisas justas e de valor. Mantenham a mente repleta de bons pensamentos, meus jovens, pois como o homem pensa, assim ele é. E terão a capacidade de executar aquelas coisas que hão de trazer realização para a sua vida. Vocês são filhos do Deus Onipotente. Eu testifico que Deus é o nosso Pai,
que nós somos filhos dele, que ele nos ama e nos reservou grandes e gloriosas coisas nesta vida. Eu sei disso. E sou grato a ele pela influência enaltecedora de boa música em minha vida, a qual tem dirigido meus pensamentos e inspirado minha alma.